Bom, gravando. Hoje eu não vou falar coisas sobre Poa Trades, porque eu lembro, na aula passada eu usei uma palavra para me referir a ele e depois eu falei, putz, será que o YouTube vai cortar esse vídeo porque eu usei essa palavra? E aí, e era uma palavra inclusive cagando nele, mas aí eu tive que editar o vídeo por medo deles derrubarem. Deu o maior trabalho descobrir como edita vídeo no YouTube, então eu vou me censurar aqui, não falar essas palavras complicadas. Mas tá, então a gente fez uma discussão inicial dos axiomas, o que faz até chegar no axioma da escolha, na aula passada. No texto, se estiver seguindo as sessõezinhas como tá lá, já vai ter uma discussão sobre classes, que eu ainda vou deixar para falar depois. Os dois axiomas que estão faltando já vão aparecer no texto, só que na aula eu vou deixar para falar deles depois, tá? Seguindo o fluxo, agora a gente vai para o capítulo B, que vai estudar relações binárias. Teria uma primeira sessão sobre relações de equivalência, mas eu vou assumir que tá ok essa parte. Relação de equivalência. Pronto, é isso. É tipo, partições, essas coisas assim. Eu vou assumir que a gente já tem um conhecimento básico sobre essas coisas. E aí eu vou para a parte de ordens. Então, se estiver seguindo o texto, aqui é a seção, a gente vai estar na seção B2, que é um mínimo sobre ordens. Sim, eu sou muito engraçado. Mas eu também não vou dar muita ênfase na parte de ordens parciais, eu vou só relembrar as definições, porque o que a gente quer são as boas ordens. Elas que a gente vai usar bastante nesse curso. Mas então, só para recordar, recordando uma relação binária denotada assim, em x cartesiano x é uma ordem pontinho, pontinho, pontinho. Primeiro, parcial. Se essa porcaria ela é reflexiva, antissimétrica e transitiva, antissimétrica e transitiva. Ela é... talvez fique melhor porque eu quero escrever assim. Ela é uma ordem estrita se a relação R ela é o irreflexivo que chama, né? Irreflexivo. Ela é assimétrica. E ela é transitiva. Só lembrando que porcarias são essas. O reflexivo é aquele do bichinho, ele tá relacionado com o seu reflexo. O antissimétrico é que a simetria só acontece quando ela é trivial. Essas duas coisas juntas implicam que x é igual a y. E o transitivo é o transitivo. O problema é meu, eu ponho quem quiser e isso vale para outra pessoa. Tipo, x, r, y, rz implica x, r, z. O irreflexivo é
que o X nunca está relacionado com consigo mesmo. O assimétrico é que se X está relacionado com Y, então Y não está relacionado com X, e o transitivo ainda é o transitivo. A moral da história, psicologicamente falando, ordem parcial, menor ou igual. Ordem estrita, menor estrito, tá? Mas assim, eu não vou dar muita ênfase nessas distinções, porque, pelo que eu vou colocar aqui, se você tem uma ordem parcial, você consegue naturalmente induzir uma versão estrita dela. Se você tem uma ordem estrita, você consegue naturalmente montar uma ordem parcial, e existe uma objeção entre essas duas. Então, assim, é meio que a mesma coisa, e no final eu vou chamar só de ordem, tá? Então, ordem parcial ou estrita, a diferença é colocar o traço embaixo ou não. Essencialmente isso mesmo. O que eu quero dizer com isso? Um pouco mais formalmente. Observação. Se isso aqui é uma ordem parcial, então, quando você faz isso aqui, a gente pode definir essa coisa sem o traço embaixo, uma nova ordem, uma nova relação. X vai estar relacionado com Y, C e somente C. O X está relacionado na relação anterior, e eles são distintos. A gente define essa versão nova assim. Essa porcaria é uma ordem estrita. Se por outro lado isso aqui é uma ordem estrita, então essa coisa aqui, se eu definir assim, isso aqui é uma ordem parcial. E se você fizer isso aqui, sei lá, a ordem parcial em X, ordem estrita em X. Pega o conjunto dessas coisas. Aí você pega a função que associa uma ordem parcial no X a essa ordem estrita que a gente fez montando ela. Isso aqui é uma objeção, isso que eu estava falando. E ela é uma objeção porque se você tiver esse cara aqui, quem vem nele é justamente essa aqui. Dá para fazer assim, ó. Então, isso aqui é objeção. Então, quando a gente estiver mexendo, seja tal coisa uma ordem, em geral eu vou usar um símbolo assim. Se do nada eu escrever assim, é porque a gente vai estar considerando a versão estrita dela. Só isso. É banal, mas é importante deixar destacado, assim, só para a gente estar fazendo isso. Eu sei que, por exemplo, o Germano gosta muito disso. Ele gosta de, estou mexendo com ordem parcial, é ordem parcial. Se é ordem estrita, é ordem estrita. Deixar isso bem claro. Eu sou meio cagado para isso, tudo é ordem. Foda-se. Isso tudo bem. Incomoda muito vocês, assim, isso? Tudo bem? Então tudo bem. Então, beleza. Outra observação.
A inversa de uma ordem é uma ordem. E aí, no caso, a gente vai denotar assim o que seria isso, e a gente vai denotar assim o que seria isso. Tá? Que é em vez do menor é igual, é o maior é igual. E vão ter as mesmas coisas aqui acontecendo. Tá? Que mais? Eu preciso definir o que é elemento minimal, maximal, máximo e mínimo, limitante superior, limitante inferior, tá de boa, né? Tá. Se precisar, tem no texto. Tudinho lá bonitinho. Numa ordem parcial, então só vou colocar aqui para dizer que eventualmente aconteceu. Definição, minimais, maximais, máximos, mínimos, etc. No texto. Minimais e maximais não precisam ser únicos em ordens, né? A ideia é que você pensa numa ordem como você pode pensar como sendo um grafozinho, né? Então, por exemplo, numa ordem assim, então onde quanto mais alto, maior. Então, esse é maior que esse é maior que esse é maior que esse. Esses dois, não há ninguém que é maior do que esse cara. Então ele é maximal. É diferente de ser máximo. Para ser máximo ele teria que ser maior que todos, mas ele não é maior que todos porque ele não é maior que esse. Assim como esse é maximal e não é máximo. Tá? Já esse é mínimo, porque ele é menor que todos. Tá? Então tem essas sutilezinhas que tem discutido no texto. Quando você está numa ordem... Quando você está numa... é verdade. Quando você está numa ordem, um elemento máximo se existia único, um elemento mínimo se existia único. Em particular, como supremos são definidos como mínimos de certos conjuntos e ínfimos como máximos, também são únicos quando existem, toda essa ladainha. Tem exemplozinhos bonitinhos no textinho, se você quiser ver, se precisar. Mas vamos entrar logo nessas duas definições. Nem acredito que eu consegui falar tão rápido disso. Realmente vai dar tempo de falar de recursão. Então tá, ou não. Definição. Uma ordem colocar assim, então é um conjunto X poderia ser um conjunto ordenado, mas aí vai do seu gosto. Um conjunto ordenado X com essa relação ou uma ordem assim. Essas nomenclaturas meio que tanto faz. Ela é total. Há quem também prefira xingar isso de ordem linear, também faz sentido. Se para todos x e y pertencentes a x1, ou x é menor ou igual que y, ou y é menor ou igual que x. Tá? Se você preferir escrever o que é uma ordem estrita,
ser total, a versão estrita é essa aqui. Para todo x e y, ou x é igual a y, ou x é menor que y, ou y é menor que x. Isso. Tá, uma ordem total é isso. E é boa ordem se todo S contido em X não vazio tem mínimo. Vou colocar menor elemento. Mínimo também, tanto faz. Também conhecido como mínimo. Tá, não confundir mínimo com minimal, por favor. Por que eu coloquei 3 aqui? Eu não sei. Mas tá. Exercício. Eu adoro colocar esse exercício. 2 implica 1. Eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer esse exercício, acho que eu fiquei uns meia hora tentando fazer assim. Caramba, por que sai esse negócio? Aí, para poupar vocês, eu só vou colocar a dica. Se precisar, se não quiser fazer sem dica, só não lê isso aqui. Se quiser a dica, pronto. Isso aqui meio que já quase resolve o problema. Tipo, isso é quebrar o joelho do goleiro, chutar ele assim, chutar o goleiro sai e deixa a bola na linha. Aí é só você fazer assim. Mas tá. Não. É não fácil, eu faço o que você fez. Hã? Eu pensei em pegar o nível de todo e tira, né? O resto também tira. Não, você está confundindo com o problema de construir uma boa ordem. Isso aí que você está falando é construir uma boa ordem. Tem seu X ou Y. Acabou. É difícil, assim, em geral, se um conjunto, se você está mexendo com coisa finita, axioma da escolha, assim, não, em geral não precisa. Claro. Esse conjunto da operação parcial, da ordem parcial e da ordem grupos. Vão ser o quê? Qual seria a operação do grupo? A ordem? Ou é uma coisa mais de relação? Não, é que aqui, as coisas que moram aqui são as relações, né? O que mora aqui. Então, a operação talvez pudesse ser a composição. Dá para você compor relação binária? Não faço a menor ideia. Não, se fosse eu ficaria maravilhado. Assim, porra, era um grupo. Pode ser, não sei. Talvez é grupo com operação de composição? Tá, pode ser. Não sei, eu realmente não sei. O meu palpite é que não é. Por que não? Tem elemento neutro, né? Tem elemento neutro. Mas eu acho que não tem uma inversa para cada ordem. Não, a inversa de uma ordem parcial é uma ordem parcial. Porra, será que isso aqui é um grupo? Não pode ser um grupo. E nunca me contaram. Pior é, se isso for um grupo, que grupo é esse? Tipo, se o X for finito.
Que grupo? Não deve ser um grupo, eu não sei. Não, será? Não sei. É um grupo? Eu não faço a menor ideia. A pergunta é... Mas poderia, tipo, a princípio, se você coloca a relação de... Aqui eu tô falando de composição, a composição de relação. Só para... Como eu não tinha pensado que a gente usaria isso eu só... O único lugar que eu usei composição de relação foi estudando espaços uniformes, que é um negócio de topologia. Mas só para... Isso tem no texto também, no capítulo 1, ou na parte de exercícios. Você tem uma relação binária R e uma relação binária S, a composta seria os XY, tais que existe um Z pertencente a algum lugar, deixa eu só pensar aqui onde ele pertence, tal que o X está relacionado com Z e o Z está relacionado com Y. Então, você está pegando os X que estão no domínio, se você quiser fazer bem bonitinho, faz assim. São os XY pertencentes ao domínio de S, cartesiano, imagem de R, tal que existe um Z. Tudo bem, existe um Z, tal. Isso aqui diz que o Z vai estar na imagem do R. Não, pera. Aqui era S. Pronto, isso. Então, no fundo, você está querendo dizer que X está relacionado nessa composta com Y, C somente C, existe um Z, tal que X está relacionado com Z e Z está relacionado com Y. A ideia é que a gente está fazendo como se fosse composta de função. Na composta de função, o domínio da composta está aqui, né? Como? É que... Quando você compõe uma relação inversa, aí dá diagonal, né? Isso, exato. E a composição de relação é associativa. Porra! Tá, ok. Se não for, eu nunca concordei, mas aqui eu tô com... Isso aqui vai ser associativo. Tem o neutro, que é compor com a diagonal, a relação XX, né? Tá, não é um grupo. Legal. Malditos grupos, não posso ver seus movimentos. Mas tá. Isso provavelmente é um isomorfismo de grupos. Além de tudo. Mas, ok. Agora eu quero ver, depois eu vou ver o que é que grupo. Depois, assim, nunca, né? Nunca vou lembrar de fazer, nunca vou ter paciência. Mas pego um X finito, sei lá, 5 elementos, pego as ordens parciais que tem nele, e aí vejo que grupo desgraçado é esse. Exatamente. Não, viu? Eu não vou fazer isso. Mas Priscila está dando álgebra 2. Que é grupos. Pronto. Exercício para a turma dela. Exato. Mas tá. Mais alguma pergunta surpreendente? Beleza. Então, vamos aqui, deixa eu ver que horas são. 8h11.
O fato de ter tempo... Oi? A universidade que eu resolvi. Como? O quê? A universidade da. Ah, porque eu fiz errado. Só por isso. Isso. Eu fiz errado. Exato. Então, assim, moralmente, o que a boa ordem está falando para você é o seguinte: você tem um X, vou colocar aqui como comentário, X com esse negócio, boa ordem. X sendo não vazio, ele tem um menor elemento. Vou chamar de X0, por exemplo. Agora, se você olha o conjunto X sem o X0, se isso for não vazio, ele ainda tem um menor elemento. Digamos isso aqui. Se o complementar disso aqui é não vazio, tem um menor elemento. Então, no fundo, isso é um jeito muito elegante de descrever conjuntos que estão enfileirados. Dar uma boa ordem, em algum sentido, você enfileirar os elementos. Não é uma fila. O próprio jeito que eu usei para indicar aqui sugere que a gente já conhece uma boa ordem, já passou por uma dos naturais. A gente definiu. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente é, muito brevemente, dar os passos para mostrar que os naturais são bem ordenados. Mas por quê? Então, vou colocar aqui, vou até escrever inteiro assim, exemplo. Aqui é a força do hábito. Ainda bem que no LaTeX eu faço assim, ó, /pair. Eu tenho um comando para isso, então se um dia eu resolver mudar de ideia, é muito fácil. A parte triste é que eu só tive essa ideia depois que eu já tinha escrito muita coisa. E aí eu fui mudando todos na mão. Sei, o Ctrl H, né? Mas o problema é que, por exemplo, às vezes no texto tinha um AB, em outra parte tinha XY, em outra parte tinha alguma outra coisa. Realmente teve que ser manual. Mas agora, sempre que eu vou introduzir uma anotação, eu penso, será que eu não vou mudar de ideia? Aí eu crio uma macro. Mas tá. Então, exemplo. Isso aqui é boa ordem. Aqui eu vou colocar esse, né, só especificando isso aqui com essa coisa aqui estrita. Tá? Para discutir esse exemplo, será que eu já falo do axioma da fundação? Não precisa, mas vamos lá. Então, tem dois passos, né? Tem que mostrar que isso aqui é ordem. No caso, a gente vai mostrar que é uma ordem estrita. E depois tem que mostrar que é boa. Então, dado um conjunto não vazio, ele tem menor elemento. Boa ordem. Para mostrar que é estrito, a gente tem que mostrar três coisas. Primeiro, a gente tem que mostrar que é irreflexivo. Depois, a gente tem que mostrar que é assimétrico. E depois tem que mostrar que é transitiva.
Esses dois dá para você mostrar por uma indução muito chatinha que, dado o número natural n, esse número natural n nunca pertence a n. E se você tem n pertencente a m, então m não pertence a n. Dá para fazer isso por indução. Mas, como a gente não está mexendo só com os naturais, a gente está num curso onde a gente está mexendo com os FC inteiro. E tem um axioma, que eu não falei ainda, que dá conta disso para qualquer conjunto. Isso aqui não, em ZFC, isso não é uma exclusividade dos naturais. Isso é consequência. Então, isso é consequência do axioma da fundação. Esse axioma ele não serve só para isso, tá? Ele não foi feito para, eu quero proibir esse tipo de coisa. Não foi só isso, mas ele também proíbe, que é o seguinte. Tinham dois que estavam faltando, esse é o primeiro. Para todo xão diferente de vazio, existe xzinho que pertence a xão, tal que xzinho inter xão, eu vou usar outra letra, né? Sacanagem. A pertence a xão, tal que A inter xão é igual a vazio. Quem falar que isso é imediato de natural, tá zoando, porque é estranho. Mas pensa assim. Sei lá, esquisito. Olha, muito conjunto é exceção dele do conjunto, sei lá, Em algum sentido isso parece que, ao mesmo tempo que às vezes parece que é óbvio, porque a gente está num lugar onde tudo é conjunto, por outro lado isso parece que nem faz sentido, porque para um conjunto interceptar com um elemento, por que eu posso fazer isso? Por que... das partes. Isso, mas pensa assim, vocês lembram daquela coisa que eu falei da hierarquia cumulativa dos conjuntos? Você começa com vazio, pega partes do vazio, pega partes das partes do vazio e vai fazendo assim? A ideia é que todos os conjuntos aparecem, que a gente vai aceitar, eles aparecem em algum momento nessa hierarquia. Então é como se assim, o que é um conjunto? Um conjunto é um conjunto de caixas, cada caixa dentro dele tem outras caixas, dentro dessas caixas tem outras caixas, e quando você vai cavucando nessas caixas, o que você vai chegar no final das contas numa caixa vazia. Então é tudo um monte de saquinho vazio com saquinhos dentro. Tipo, a ideia é essa. Então, se você está falando isso aqui no fundo está falando que dado uma caixa de ZFC, existe alguma caixa dentro dela que não tem nenhuma caixa em comum. Em outro sentido, isso está dizendo, em algum sentido, isso te dá a ideia desse axioma, digamos assim, é pegar aquela história da teoria de tipos, a hierarquização que eu falei que o Russell quis fazer, e meio que mesclar em ZFC, mas no futuro a gente vai usar isso para mostrar que o universo dos conjuntos em ZFC é aquele que eu tinha falado, a união da partes, mas ainda é cedo para isso. Mas a ideia é que, digamos assim, moralmente, vamos fazer isso aqui.
Pega o universo e considera ele com essa relação de ordem parcial. Com essa relação, ordem parcial não, com essa relação binária. Não estou dizendo que isso aqui é uma ordem, mas com essa relação binária, tudo bem? Não vai ser necessariamente uma ordem no universo, não. O que isso aqui está falando é que todo X pertencente a V tem elemento minimal. Tipo, tem alguém dentro desse cara, tipo, existe um A, todo X não vazio, né? Todo X não vazio. Então existe A que pertence a X, tal que não existe B pertencente a X, tal que B veio antes do A. Porque em algum sentido, quando a gente está pensando no universo daquele jeito assim, onde aqui está o vazio e você vai aumentando com conjuntos das partes e das partes e das partes, em algum sentido, quem está te dando essa hierarquia é o pertence. Você está usando o pertence para hierarquizar o universo. Então, isso aqui não é uma ordem, mas meio que você pode usar isso para comparar elementos, ou pertence ou não. Então, o que isso aqui está falando é que todo cara não vazio tem um cara que, do sentido da pertinência, não tem ninguém antes dele. Consequências disso é estranho. Se você pegar qualquer elemento das partes, interceptar com as partes, vai entender. Pera. Peguei. Aqui está o conjunto das partes de um X. Ok. Se você pegar qualquer coisa aí, interceptar com as partes, não vai entender. Não. Vazio pertence a isso. Não bateu. Não. Você está pegando subconjunto e você vai ter que acertar com a família de subconjunto. Ah, pera. Tá, calma. Eu acho que eu entendi a raiz da coisa. Peguei. Me fala um conjunto. AB. Os elementos deles são ou A ou B. O que eu estou falando é que se você pegar A e fazer interseção, ou isso é vazio, ou isso aqui é vazio. Porque veja, quando você fala B, você não está me dizendo quem é A e quem é B. A e B são coisas, mas A sendo um conjunto, ele tem que ter algum elemento, ou é vazio. Se ele for vazio, essa interseção é vazia. Se não, o que eu estou falando é que aqui, tipo, tem algum Czinho aqui que não apareceu aqui. Melhorou? É que isso fica um pouco estranho porque talvez você não disse o que é o A e o B. O A é uma caixa fechada. Mas o que eu estou falando é que tem que existir ou alguém aqui dentro, ou alguém aqui dentro que atesta isso. Se você para pensar na hierarquia, você começa com o vazio, depois você tem o vazio, aí depois você tem esse cara, aí você tem, sei lá, esse cara. Quando você vai fazendo essas coisas, você sempre consegue, tipo, encontrar alguém que a interseção é vazia. Tipo, nesse sujeito, por exemplo, pega esse cara, por exemplo. Xão como sendo o conjunto que só tem o vazio. O conjunto que só tem o conjunto que só tem o vazio. O único elemento dele é isso. Se você pegar isso e fizer a interseção com X, isso é vazio. Justamente porque o único elemento desse cara é vazio. E o vazio não pertence ao X. O vazio está contido.
mas não pertence. Uma das sutilezas dessa porcaria é isso aqui, que o vazio não é a mesma coisa que o contido. A gente, por mais que às vezes a gente, quando está falando com pressa,
Descarregou. Desculpa aí se ficou sem áudio em algum momento. Eu não sabia.